iniciar. Oi, meu nome é Marla, essa é a 19ª aula de Histologia Especial Comparada. Hoje vamos falar de dois órgãos, esôfago e estômago. O esôfago, ele atravessa toda a cavidade torácica, adentro o diafragma, chegando lá na cavidade abdominal, bem pouquinho, mas chega. E entre o esôfago e o estômago tem um esfíncter, impedindo que o quimo suba para o esôfago. A principal função do esôfago é a condução. Se ele conduz, ele vai ser aquele órgão que apresenta pregas, como nós podemos ver aqui. Como é a mucosa deste órgão? É uma mucosa que apresenta um epitélio de proteção, que é estratificado pavimentoso, dependendo do animal, pode ser queratinizado ou não. A lâmina própria tem muita fibra colágena, por isso é um conjuntivo denso. E chegando no estômago, ele tem uma ajuda extra de glândulas cárticas, que vão colaborar na proteção e lubrificação do esôfago. A muscular da mucosa fica logo abaixo desse tecido conjuntivo denso. E a submucosa é rica em glândulas esofágicas. Como vocês estão vendo aqui, muitas glândulas esofágicas na submucosa. Lembrando que submucosa tem tecido conjuntivo, mas no esôfago realmente rico em glândulas mucosas que produzem um muco que vai lubrificar toda a parede do esôfago para que na descida do alimento não cause muito estrago, não cause atrito e remova essas células do epitélio. A submucosa também tem muitas fibras elásticas. Lógico, é um órgão que distende, então nós temos ali neste conjuntivo a presença de fibras elásticas. E como todo trato gastrointestinal, por todo ele nós vamos encontrar o sistema nervoso periférico. Aqui facilmente percebemos a presença do plexo submucoso. Camada muscular grande, maioria dela liso, mas no comecinho do esôfago temos tecido muscular estriado. E lá no final do esôfago, nós voltamos a ter tecido conjuntivo. Na grande parte, só tecido conjuntivo, que afinal de contas não está dentro de uma cavidade. Mas quando atravessa ali o diafragma, sim, pode ter aqui o mesotélio, então vai ser uma serosa. O estômago, como nós já sabemos, a função é a quebra, é a digestão. E é um lugar que o alimento chega e fica armazenado, não por muito tempo, mas fica até ele ser quebrado. Então, novamente, um órgão que armazena temporariamente um grande volume tem a presença das dobras ou pregas. Ali no estômago, este alimento que fica ali, pode até ficar até umas 2 horas, né? Ele vai ser quebrado, seja pelo movimento da musculatura, então a gente já espera um órgão com uma camada muscular bem desenvolvida, e seja por uma digestão química. Essa digestão química, ela é feita por moléculas. Precisamos então de enzimas e acidez, que é o suco gástrico. Este bolo alimentar, então, é transformado no quimo, que daí segue para o intestino. Será que acontece a absorção no estômago? Muito pouco. Acontece a absorção de água, lógico, nosso corpo é eficiente na absorção de água, porque nascemos da água, dependemos da água. Algumas drogas e o álcool ele é absorvido. Por isso, quando a gente bebe e está com o estômago vazio, a gente geralmente fica tonto logo de início, né? Por isso que é bom comer antes de beber. Bom, o estômago, ele anatomicamente, funcionalmente, ele é dividido em regiões. Nós vamos dar uma ideia geral da histologia do estômago e não detalhar as diferentes regiões.
Então, começando pela cardio, porque ela é uma região realmente de transição, né? Então, uma região que apresenta algumas diferenças. O que nós temos ali? Nós temos ali o epitélio que veio do esôfago, que é aquele epitélio estratificado pavimentoso, e abruptamente muda para o epitélio simples prismático. Uma mudança abrupta, não é gradual, é abrupta. Vai ter a camada mucosa, dentro dela a muscular da mucosa, a submucosa, depois uma camada muscular e a serosa. Então, apresento as três camadas. O que se diferencia é esse epitélio que muda abruptamente e aqui no esôfago tem aquelas glândulas que a gente recém falou que ajudam, dão um plus na proteção desse esôfago, porque afinal de contas, se o quimo volta, ultrapassa a barreira do esfíncter, pode atingir essas células. Tanto que é comum nessa região ter uma metaplasia. Quando o quimo volta, a acidez do estômago volta, o epitélio do esôfago muda para um epitélio típico de estômago. Justamente porque o epitélio do estômago não sofre com a agressão do pH ácido. Então, se essa acidez está chegando lá no esôfago, muda-se a histologia do esôfago para se proteger contra essa acidez. Uma coisa é proteção contra atrito, proteção mecânica. Outra é proteção química contra a acidez do esôfago. Então, muda este epitélio para um epitélio secretor, como o do estômago. Lembrando que metaplasia é uma mudança do tipo de um epitélio para o outro, e se a agressão for retirada, o epitélio volta ao seu estado original. Só que se isso se repete por muitas vezes, pode acabar levando a um câncer. Então, vamos aqui dar o exemplo da região fúndica. Nós vamos então mostrar a histologia dessa região. Então, como eu já disse para vocês, esse bolo alimentar está sendo processado, transformando no quimo. E o que acontece nessa região? Vai ter a produção de acidez, né, para tornar o pH mais baixo, para que as enzimas que forem liberadas ali conseguirem fazer a digestão. Mas, para que o estômago não seja atingido, se produz o muco. O próprio estômago produz o muco. Agora, vamos ver como é essa histologia. Qual é o epitélio? O epitélio é simples. Epitélio simples prismático, o que ele vai ter? Estruturas de adesão, oclusão, para evitar o retorno, a entrada de substâncias ali. Nós temos que ter uma seleção do que pode entrar ou não. E essas células apresentam vesículas de secreção. Secreção de quê? Lembra que nós falamos que o estômago tem acidez, tem enzimas. A gente até pode comparar ele ao lisossoma da célula, né? Fazendo as suas analogias. Isso tudo poderia afetar essa célula e poderia destruir essas células. Por que não destrói? Porque essas células produzem um muco. E olha as características desse muco. A luz do estômago está ácido, então a gente produz um pH alto, um pH básico. E este pH, ele então vai proteger essas células da digestão do estômago. Olha que interessante. Então, são essas células aqui que revestem o estômago e se autoprotege produzindo um muco sobre ela mesma. E esse muco, ele tem um pH básico para ir contra o pH ácido do ambiente do estômago. Esse epitélio, ele sofre invaginações. E essas invaginações são chamadas de fossetas. O que será que de interessante vai acontecer aí? Então, nesta lâmina própria, o que é a lâmina própria? Onde está a lâmina própria aqui? Gente, tudo isso aqui é a lâmina própria, tudo isso. Olha a muscular da mucosa aqui, ó, muscular da mucosa.
Nesta lâmina própria, vocês estão vendo o que está predominando aí? Tem muitas glândulas. Muitas glândulas. E essas glândulas, ó, tem esse formato, ó. Elas são glândulas tubulares que podem se ramificar. É o que vocês estão vendo aqui. E sabe o que é interessante? Essas glândulas que estão aqui, ó, elas liberam seu produto nessa região da fosseta. O que será que tem nessas glândulas? Gente, são diferentes células. Nós vamos falar de duas, muito importantes para a gente entender neste momento a fisiologia do órgão. Primeira, são aquelas células que produzem a acidez para o estômago. São essas células que vocês estão vendo aqui, ó. São células bem coradas, citoplasma bem rosa, com muitas mitocôndrias, né? Para quê? Produzir essa acidez, o H+, o Cl-, que vai ser liberado lá no estômago. Então, tem bastante dessas células parietais. Outra célula que acontece em grande número são essas daí, que são as células principais osigogênicas. Esse termo vocês já ouviram, grânulos de zimogênio. São vesículas ricas em proteínas. Quais proteínas são essas? São aquelas proteínas que vão fazer a digestão. Então, são enzimas que ali onde são produzidas elas estão inativas, mas quando liberadas na luz do estômago, devido à acidez, elas se tornam ativas. Diferença entre essas células. Gente, essas células parietais, como vocês estão vendo, são células mais arredondadas, parece um ovo frito. O núcleo é central e citoplasma bem eosinófilo. Já as células principais, os zimogênicos, são células prismáticas, núcleo basal, e aqui nessa região basal tem muito retículo endoplasmático rugoso, onde há a produção de vesículas de secreção que ficam nessa região apical. Isso tudo é liberado e todos esses produtos, né, a acidez e as enzimas são encaminhadas para onde? Para a luz do estômago. Existem outras células nessa glândula, lembrando que essas glândulas estão na lâmina própria. Células tronco, porque afinal de contas, célula morre, então tem que originar novas células, células tronco. Células mucosa, então, além daquelas células epiteliais que estão produzindo muco, tem mais célula dando apoio nesse sentido e produzindo muco para revestir a parede do estômago. E células enteroendócrinas que vão secretar hormônios. Abaixo dessa lâmina própria, que é imensa, como vocês estão vendo, ó, e aqui estão as glândulas, nós temos a muscular da mucosa, que sim é músculo liso. Então, a mucosa, comparando mucosa de estômago e esôfago, nós vemos que o epitélio é diferente, a lâmina própria é diferente. Epitélio, lâmina própria. E muscular da mucosa. Lembrando que entre o estômago e o esôfago tem essa região de transição que é a cárdea. Pode acontecer que todo aquele sistema de proteção do estômago falhe e aí cause uma lesão nesta mucosa. Por que pode falhar, né? Falha, tem uma insuficiência nesse mecanismo de proteção. Pode ser porque está produzindo menos muco. Então, as células do estômago não produzem muco suficiente. E aí a acidez do estômago alcançam as células de revestimento e destrói. Mas pode ser também causada por uma infecção de bactéria, que também destrói, como vocês estão vendo aqui, a bactéria destrói essa camada de proteção que fica entre as células de revestimento. E aí, gente, se destrói aquele epitélio simples, prismático que reveste o estômago, logo chega na lâmina própria. E o que nós temos na lâmina própria? Nós temos um tecido altamente vascularizado. Depois, então,
da mucosa tem a submucosa, como vocês estão vendo aqui, é um tecido conjuntivo, tem células de defesa e nessa imagem vocês podem ver aqui os plexos nervosos. Então, comparando a submucosa do esôfago para o estômago. No estômago, então, nós temos simplesmente conjuntivo e plexo mucoso. Lá no esôfago, a gente tem uma riqueza de glândula, que são aquelas glândulas que vão produzir o muco para o alimento deslizar, e lógico, essas glândulas estão no tecido conjuntivo. Camada muscular é do sistema digestório, o órgão que tem mais músculo é o estômago. Afinal de contas, ele está fazendo essa digestão, precisa então de movimento. Tem 3 camadas: interna, a média e a externa. Então, os músculos ficam em posição diferente para fazer todo esse movimento e quebrar os nutrientes. Lá no finalzinho, né, do estômago, que é a região do piloro, a camada média ela é ainda mais espessa, porque ali tem um esfíncter. Lembra, tinha um esfíncter do esôfago para o estômago e também do estômago para o intestino delgado. No final, então, do estômago, revestindo o estômago, nós temos uma camada serosa, que vai ser tecido conjuntivo, como vocês estão vendo na imagem, e esse tecido conjuntivo sendo revestido por um tecido epitelial pavimentoso simples, que é o mesotélio. Então, dúvida a gente tira na aula 5. Até mais!